Começou a transmissão. Olá, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos aqui a mais uma mesa do evento Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI em perspectiva interdisciplinar. O meu nome é Eduardo Natalino e eu vou mediar essa mesa, né, essa incrível mesa que está aqui colocada, intitulada Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, Caingangue, Guarani-Nhandeva e Terena, exposição colaborativa do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Esse evento, pessoas, que vai até o dia 18 de dezembro, tem muita coisa para acontecer ainda, ele tem como objetivos principais pensar, debater sobre as transformações que ocorreram nas universidades públicas brasileiras nessas duas últimas décadas, transformações ainda bastante modestas, né, bastante acanhadas, mas que ocorreram. E nós queremos, portanto, refletir principalmente sobre as mudanças ocorridas que se relacionam às tentativas de democratização, né, da universidade, do acesso, da permanência, no sentido de tornar a universidade um espaço mais plural em termos sociais, étnicos, de gêneros, um espaço mais simétrico também nas relações entre as diversas tradições de saberes e pensamento. Hoje vamos ter aqui uma mesa justamente com professores, funcionários aqui do Museu de Arqueologia e justamente representantes aqui de outras tradições de saberes, as tradições de saberes indígenas. E a ideia é que com isso a gente vá, ao longo do tempo, né, reequacionando um pouco melhor a relação entre a universidade pública e os movimentos sociais, e as comunidades indígenas, afrodescendentes, quilombolas, ribeirinhas, porque, na verdade, eles, inclusive, são os grandes protagonistas dessa mudança. A universidade está fazendo umas modestas transformações por pressão social, por pressão dos movimentos indígenas e outros tipos de movimento, né? Mas a gente, claro, tem muita gente na universidade também acolhendo isso, procurando estimular esses diálogos, né? Fazer trocas mais horizontais, porque são ganhos mútuos, na verdade. Não se trata de ouvir, né, os indígenas quilombolas, né, para que eles entrem na universidade. Se trata muito bem mais de criar relações aí muito mais simétricas com ele, né? E fazer isso numa perspectiva interdisciplinar. E é por isso que quem organizou esse evento foram 4 núcleos de pesquisa da USP, foi o Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África, o Núcleo de Estudo das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, que é o Diversitas, o Centro de Estudos Ameríndios, do qual eu faço parte, e o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído da Faculdade lá de Arquitetura e Urbanismo da USP. E esse é um evento que ele tem uma significativa relevância para a USP. Ele foi apoiado, ele foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa, e dele vai se construir no final uma espécie de relatório. A Pró-Reitoria quer ouvir um pouco a gente depois desse evento, sobre que outras transformações se realizaram na universidade. Nós já tivemos uma mesa sobre vestibular indígena, ou seja, tem uma série de ações que podem resultar desse evento que nós iremos sugerir, né, para a Reitoria de Pesquisa da USP. Bom, mas hoje o que nós queremos hoje aqui é ouvir a mesa Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, né, Caingangue, Guarani-Nhandeva e Terena, exposição colaborativa do MAI. Eu vou, então, rapidamente aqui apenas mencionar o nome dos participantes, porque o que nos interessa mais é ouvi-los, e então mencionar os nomes e agradecer, né, a Dirce Jorge Lipo Pereira, representante Caingangue da terra indígena Vanuiri. O Ronaldo não pôde participar, teve um problema técnico lá com o aparelho dele, talvez ele esteja no Facebook, mande alguma pergunta, comentário. Agradecer aqui a presença do Wanderson Lourenço, representante Guarani-Nhandeva da aldeia Nimoendaju, da terra indígena Araribá. A Edilene Pedro, que é representante terena da terra indígena Icatu. Aliás, eu não sei se é Icatu ou Icatu a pronúncia, imagino que seja Icatu, vocês me corrijam se eu estiver errado. Icatu mesmo, né? Obrigado. E de nada. o Gerolino também não veio, né, Maurício? Isso não pôde também, né? Então são esses 3 representantes. E o Gerolino entrou, Eduardo. Ele entrou? Que maravilha. Ele não tinha entrado, desculpem, pessoas, até o momento que a gente começou. Então, agradecer também aí. Bem-vindo, Gerolino César, representante terena da aldeia Equeruá, da terra indígena Araribá também. E a Marília Xavier Cury, que é professora e pesquisadora do museu, e o Maurício André da Silva, que é educador lá no MAI. É um imenso prazer
ter vocês todos reunidos aqui. Eu acho que vai ser assim uma experiência inédita nessa universidade, ter esse depoimento dessa exposição colaborativa. Eu agradeço imensamente aqui a Marília e o Maurício, porque de algum modo foram eles, né, que organizaram essa mesa. Eu entrei em contato com o Maurício, com a Marília, eles se prontificaram, convidaram as pessoas. Eu estou aqui um pouco apenas para introduzir vocês como o representante do evento. Tá? Então, feito isso, eu passo diretamente, que eu estou curiosíssimo para ouvir vocês todos aí, e acho que todo mundo. Eu passo a palavra para a Marília, que vai fazer uma introdução aí sobre a exposição. Obrigado, Marília. Com você, então. Bom, obrigada, pessoal. Esse convite é muito importante para nós falarmos ainda mais sobre esse projeto que o MAI desenvolve, né, com 3 terras indígenas e 3 grupos indígenas do interior do estado de São Paulo. Dentro da proposta, né, do evento, Universidade em Transformação, nós queremos trazer a nossa contribuição a partir de um museu universitário que tem obrigações, como tantos outros têm, né, mas nós estamos cumprindo algumas obrigações básicas com relação aos direitos dos povos indígenas, com relação aos processos de musealização e preservação, né, dos seus de 2010. Então, nós mantemos uma relação contínua e permanente, né, a partir de diversas ações, diversos projetos. A maioria dessas ações, esses projetos foram com o museu parceiro nosso, que é o Museu Indiavanuíri, mas uma vez eu sendo profissional do MAI, eu fiz a aproximação desses 3 grupos, Guarani, Nhandeva, Caingangue e Terena, com os objetos desses grupos coletados na região onde eles vivem, né? Desde há muito tempo. Inclusive, a sequência Caingangue, Guarani, Nhandeva, Terena tem a ver com uma cronologia, né? Os Caingangue estão na região, de acordo com as datações da arqueologia, há mais de 1000 anos. Os Guarani de Nhandeva chegaram, né, na região no início do século XX, depois vieram os Terena, então tem uma sequência, mas no que se refere ao MAI e às obrigações dele como instituição universitária, eu sempre comentava com eles, olha, tem objeto dos seus antepassados lá no MAI, comentava com os 3 grupos, e é lógico que dava aquela vontade, né, de estar junto desses objetos dos seus antepassados. E, então, no final de 2016, a partir de uma reunião com a diretora do museu, então, professora Cristina Bruno, nós lançamos essa ideia. Eu lancei e o grupo, né, de profissionais do museu ficou muito contente da possibilidade de nós fazermos, então, um trabalho conjunto, entre esses 3 grupos e as coleções, né, que estão no MAI. O MAI é guardião dessas coleções, o MAI tem a guarda, mas o MAI não é o proprietário delas, então nós achamos por bem que era o momento do MAI dar ciência e acesso. E tantas coisas que eu aprendi no decorrer de tantos anos de trabalho conjunto, que não pode ficar só numa ideia, nós temos que concretizar alguma coisa onde as pessoas possam se envolver, onde as pessoas possam se colocar, e, ao mesmo tempo, compartilhar isso, com outras pessoas, e, no caso, o museu é perfeito para isso. O museu é muito bom para guardar e preservar. O museu ele tem que ser perfeito ao dar acesso, aos grupos herdeiros dessas coleções, mas o museu também tem que ser perfeito para trazer essas coleções para o presente desses grupos indígenas. Então, não são coleções coletadas no passado, mas são coleções que dizem respeito ao antepassado, mas que são muito importantes para o presente. Então, uma exposição, ela é
ela é perfeita para isso, né? Porque ela gera visibilidade, ela coloca, digamos, todo um processo de trabalho, uma discussão em evidência para o visitante do MAI e outros públicos, como o público que está aqui hoje, e, sobretudo, uma exposição como essa, ela tem, assim, a importância de trazer os grupos indígenas para o protagonismo dentro dos museus. Não é um museu, é um museu de todos, e é um museu, inclusive, dos grupos indígenas, né, como é de todos os outros grupos. Então, nós resolvemos fazer isso de fato, né? E, como eu falei, uma exposição ela é perfeita para isso, porque ela está, na sua concretude, ela é reveladora, né, de um processo, de um momento da museologia, da antropologia, da arqueologia e de outros campos, né, que considera esse direito à participação nos processos museológicos, ao mesmo tempo que permite um diálogo direto entre os grupos indígenas e a nossa sociedade através da visitação. Eu tenho aqui uma apresentação muito rápida, né, que eu vou situar algumas coisas sobre o processo. O que eu faço? Divido. Entrou? Entrou, Marília. Opa. Talvez só colocar no modo de exibição maior, fica um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui. Eu não sei fazer isso. Reproduzir, será? Aqui a apresentação de slides, do lado esquerdo de reproduzir. Tá indo? Tá. Ótimo, que bom. Então, o título da exposição é esse, já foi falado, é do projeto e é o título da exposição. Envolve 3 terras indígenas no interior do estado de São Paulo, a terra indígena Araribá, no município de Avaí, terra indígena Icatu, em Braúna, terra indígena Vanuíri, em Arco-Íris, 3 grupos indígenas, Caingangue, Guarani, Andeve e Terena. Aqui é importante esclarecer que há mais grupos indígenas no interior do estado de São Paulo. Nós trabalhamos com esses 3 por conta das coleções que estão no MAI. Então, nós temos coleções desses 3 grupos coletadas naquela região, né? Então, essa aproximação foi muito importante e foi o que conduziu o trabalho. E essas coleções e as 3 terras indígenas envolvem antropólogos, né, como Curtini Moedaju, Herbert Baldos, Egon Schaden, Harold Schultz, a quem nós também procuramos sempre honrar através dessa exposição, através do trabalho deles, né, e o nosso ato de honrar, né, é fazer a famosa devolutiva para os grupos indígenas em nome deles. Então, as coleções, a Caingangue é a maior, e não é à toa que é a maior, porque são objetos desde o final do século XIX, princípio do século XX, e a coleção formada pelo Baldos em 47, ela é muito grande, e muito importante, muito significativa, porque ela pega justamente esse momento da colonização do oeste de São Paulo, né, o oeste e centro-oeste do estado de São Paulo. A coleção Terena é de 1947, coletada pelo Baldos, e a Guarani Andeva é de 47, coletada pelo Egon Schaden e pelo Herbert Baldos, e Caingangue também foi coletada pelo Harold Schultz. Bom, nossa metodologia de trabalho, né, foi através, né, da colaboração, os indígenas falam de parceria, é isso mesmo, nós estabelecemos uma parceria, somos parceiros,
né? Então, é através dessa metodologia que nós fomos discutindo todo o processo de exposição entre os 3 grupos indígenas e a equipe do MAI, né? Sempre equilibrando a tomada de decisão e sempre em respeito ao que eles queriam e querem até hoje. Mas, sobretudo, é um método que ele se fundamenta, né, na participação horizontal e na construção de acordos tácitos, né? O que a gente acorda, nós seguimos e continuamos seguindo. Então, está na pauta o protagonismo indígena no museu, é uma exposição autorrepresentativa, né? Então, tudo que está na exposição foi decisão deles, né? Cada narrativa, né, foi escolha deles, né? Cada título, subtítulo, cada objeto foi escolhido por eles, cada texto foi feito por eles, ou redigido, ou falado, e nós transcrevemos, cada etiqueta de cada objeto, né, foi redigida por eles, ou também transcrita, dita por eles, transcrita por nós, sem mudança, sem edição, porque nós quisemos sempre manter a lógica das narrativas, a lógica do pensamento. E o nosso propósito é fazer um museu diferente, e, sobretudo, trazer a pauta da descolonização efetivamente para dentro do museu de uma forma visível para a sociedade. Não basta só trazer essa pauta para dentro do museu. A sociedade tem que entender que os museus estão mudando, né, e uma forma de mudança é estabelecer essas relações. Algumas fotos. Bom, dentro do nosso trabalho, que transcorreu durante 2 anos, nós fomos muitas vezes para as aldeias, né, estar em contato diretamente com as pessoas, entendendo, né, o que elas gostariam, né, de ver na exposição, falar na exposição. Então, passou por toda uma aprendizagem nossa, né, sobre as culturas, a vida deles, o cotidiano deles, as inquietações, os dilemas, as lutas, né, e tantas outras coisas pelas quais eles passam. Não vou mostrar tudo, então aqui um exemplo, na terra indígena Vanuiri, com o grupo Caingangue, está aqui meus colegas no MAI, né, a Carla, Maurício, Viviane e eu, somos os coordenadores desse projeto institucional que envolve toda a instituição. Aqui já é um outro momento, foi em julho de 2017, quando cada um dos grupos foi até o museu, da mesma forma que nós fomos para a aldeia, eles foram para o museu, conhecer o museu, saber como é que o museu trabalha, como o museu se organiza, ver como é que a coleção, as coleções são guardadas, são cuidadas, são preservadas, né? Entender o que nós fizemos por tantas décadas, né, com essas coleções. Aqui está o grupo Terena, então esse processo nós chamamos de requalificação das coleções. Dentro do processo da exposição foi a parte de curadoria, né, das coleções, né, a pesquisa sobre as coleções, e a partir disso as escolhas, né, dos objetos que comporiam a exposição. Aqui o Zeca, nosso colega Caingangue, diante das cerâmicas antigas, Caingangue, ele está muito contente. O Caingangue é meio assim serião mesmo, mas ele está muito contente de ter encontrado as cerâmicas antigas coletadas na região dele. Ele é ceramista, a mãe dele é ceramista, a dona Ena, a avó dele foi ceramista, então para ele foi uma honra, inclusive, encontrar no MAI uma cerâmica feita pela avó dele, a Candire. Aqui um outro momento, que já em 2018, em março, onde uma peça sagrada terena foi restaurada. Está aqui os 2 pajés, Dona Engrácia Mendes, da terra indígena da aldeia Equeruá, e o seu Cândido Mariano Elias, da terra indígena Icatu. Esse processo de restauração foi possível graças à presença dos 2 pajés que pediram autorização, né, para o mundo sobrenatural, para que esse objeto fosse mexido e trabalhado pelos artesãos. O Gerolino foi um dos artesãos.
Aqui foi uma outra atividade, né? Eu só estou querendo mostrar para vocês que foi uma coisa contínua, não eram reuniões curtas e pontuais, nós estivemos o tempo inteiro com eles e eles conosco no museu. Aqui são 3 adolescentes, Caingangue, a Itawane, o Cauê e o Pedro, passando por uma conversa sobre conservação preventiva, porque eles têm um museu deles, que é o Museu Vorique, o Museu Indígena, na terra indígena Avanuíri, a Dirce pode falar também sobre isso depois, e a Ana Carolina está falando, então, sobre o cuidar dos objetos, né, para guardar para as futuras gerações. Aqui nós já estamos na montagem, eu peguei uma seleção de fotos com o pessoal do museu, só para valorizar também a participação, né, das diversas equipes do museu. Aqui está o Márcio, pintando a parede externa da exposição, os nossos queridos bolsistas, nós sempre contamos com os bolsistas, que nos ajudam muito, né? Então aqui eles estão trabalhando com a programação visual, já na montagem da exposição. Eu não vou falar mais do processo com os indígenas, porque eles estão aí, eles mesmos vão falar. 3 bolsistas do setor de educação, que ajudaram na montagem também, sempre com muita alegria, muito entusiasmo. À esquerda, o nosso artista, Renato, que faz os suportes perfeitos, como todo um trabalho artístico, com pirografia, né, e outras técnicas. A Viviane, que coordenou a montagem da exposição, toda a parte expográfica. Aqui, parte da equipe de montagem, a Viviane, a Cristina de Martini, o nosso artista Renato novamente, Dária Barreto, a Carla, que além de ter ajudado na montagem, também coordenou toda a equipe técnica, através da divisão que ela coordena. E aqui nós estamos em uma das aberturas da exposição. Foram 3, uma para cada grupo. Aqui, então, foi a abertura Caingangue, em março de 2019. Aqui está a apresentação do grupo de dança da Caingangue, da terra indígena Icatu, coordenado pela escola, foi muito bonita a apresentação. Aqui está a nossa Cuyã, Caingangue, disse Jorge Lipo Pereira, abrindo os trabalhos, abrindo a exposição e abrindo no sentido espiritual, de pedir autorização, né, para que aqueles objetos sagrados, né, estivessem ali, né, dentro de uma instituição como é o MAI. Ali à direita, de saia comprida vermelha e blusa cor-de-rosa, está a Dona Maria Rita, nossa querida amiga, Caingangue, da terra indígena Catu, né, que apesar de problemas com a idade, problemas de saúde, fez questão de estar presente nesse momento, que é um momento de muita alegria, um momento coletivo, mas sem dúvida é um momento muito importante, né, para os 3 grupos. Aqui foi a abertura Guarani Andeva, no mês de maio de 2019, né, a apresentação, né, no meio ali do pátio do Maio. E aqui a abertura terena, que foi em junho de 2019, da direita para a esquerda, o professor Paulo de Blasis. A exposição começou na gestão da professora Cristina Bruno, né, e transcorre agora na gestão do professor Paulo de Blasis. À esquerda dele está o pajé Cândido Mariano Dias, e depois o cacique Jazone de Camilo, da terra indígena Queruá, e as lideranças dele, que fizeram questão de estar presente também, o que nos honrou muito. Né? E aqui a apresentação da dança terena. Aqui já uma outra atividade, foi neste ano, antes do isolamento social, foi o encontro da mulher indígena no MAI, né? Estiveram as mulheres presentes, o protagonismo das mulheres nas suas culturas, foi muito bom também. Nessa oportunidade, nós realizamos também uma reunião com a bioantropóloga Verônica, lá do MAI, nós tratamos nesse dia uma conversa
muito delicada, uma conversa muito cuidadosa, porque nós tratamos de falar sobre remanescentes humanos em museus, que é uma questão que precisamos falar, conversar, discutir dentro da pauta da descolonização. Aqui nossos queridos amigos, seu Rodrigues Pedro e o Cândido Mariano Elias, né? Depois de aberta a exposição, vem acontecendo uma série de atividades, Maurício e eles mesmos vão falar sobre isso. Aqui um exemplo de uma das etiquetas, não é só para vocês verem a questão do conteúdo, né? Então, esse conteúdo, por exemplo, foi tirado de uma conversa sobre esse objeto durante o trabalho de requalificação. Aqui é uma peça que o seu Rodrigues Pedro doou para o MAI. Foi até bastante curioso, porque ele nos entregou essa peça na minha mão, na aldeia Icatu, quando nós fizemos uma visita, né, nessa aldeia, sempre passamos na casa dele. Ele me entregou essa peça e falou para me levar. Eu falei para ele né, se ele estava emprestando para a exposição. Ele falou que não, que era para ficar no mar. Eu, muito constrangida, dentro da pauta descolonial, falei, não, seu Rodrigues, é emprestada. Né? Depois ela volta, porque essa faixa que a sua mãe fez para o senhor, ela é sua, ela é dos seus filhos, ela é dos seus netos. Né? Depois o senhor guarda aí com o senhor. E foi quando ele me respondeu, né? Ele falou, não, é para guardar no museu. Ou seja, ele quer que o museu guarde para o filho, para os netos, para os bisnetos, né? E para as futuras gerações. Essa foi uma outra peça também, entre outras, feita pelos Guarani Andeva, também em doação, né? É uma peça, a canoa sagrada, e ela foi, depois, por decisão deles, colocada do lado da pia batismal, coletada pelo Egon Schaden, né? Então, digamos assim, é o lado a lado e a questão da continuidade, e, sobretudo, a questão de reforçar aquilo que é sagrado e tradicional. Bom, então, é isso que eu tinha para dizer aqui. Eu só fecho a minha fala dizendo, né, uma frase do Cândido Mariano Elias, eu estou aqui. Isso para dizer que, apesar de todas as pautas de um museu universitário, né, inserido numa perspectiva da descolonização, né, é fundamental nós entendermos que o museu é um lugar deles, né, ganharem visibilidades, e um lugar de luta deles e de continuidade de luta deles e afirmação daquilo que eles têm por direito, né, os direitos humanos, né, direitos humanos universais. Né? Então, temos que falar sobre isso nos museus, em todo e qualquer museu, não é somente no museu etnográfico, porque o indígena ele não pode estar segregado, ele tem que estar em qualquer museu, porque ele é um cidadão brasileiro e tem direito a isso. E aí está nosso querido Cândido, se mostrando, né, na foto que nós tiramos dele lá na aldeia. É isso, pessoal, obrigada. Obrigado, Marília. Bom, então, para irmos direto para, eu não sei qual dos participantes vai falar primeiro, a Edilene, o Wanderson, o Adirce, o Gerolino, vocês que decidam aí, não sei se é a própria... Dirce, quer começar, Dirce? Vocês aqui. A Dirce é pajé, talvez ela queira começar. Dirce, você quer começar? Liga o microfone, Dirce. Ligou. Isso, ligou. Boa tarde. Boa tarde, Dirce, bem-vinda, a palavra é sua. Eu sempre gosto... Então, a gente se sente muito feliz, né, com essa exposição, mas, para mim, abrir um trabalho, eu vou cantar um pouquinho para a gente abençoar nosso trabalho, que está sempre sendo abençoado, né? Então,
coro cante, coro etorene, coro actorine, eu amo me, eu amo me, eu amo me, oh, coro cante, coro etorene, coro actorine, eu a, eu a, eu a, eu a, eu a, eu a, oh, coro cante, coro etorene, coro actorine, Iga, coro cante, coro cante. Então, já falando da nossa exposição, da resistência já, foi um trabalho muito importante, né, que veio com nossos parceiros, e a gente agradece muito, né, de ter conhecido a professora Marília, junto com o Maurício, com a Viviane, com a Carla, que vieram até aqui, né, para poder nós fazer o nosso trabalho, essa união que veio com refortalecimento. Isso é maravilhoso, porque nós não tínhamos conhecimento nenhum, e nós não sabia também que nesse museu, o MAI, tinha tantas peças dos nossos antepassados. Quantas peças sagradas que tinha lá dentro, e nós não sabia que existia essas peças de muitos anos. A gente não tinha conhecimento dessas peças. E a gente ficou muito feliz quando a gente, quando veio esse trabalho, foi muito trabalhoso, dele se deslocar de São Paulo para cá, porque é muito longe para eles sair de lá para vir para cá, porque, olha, eu falar a verdade, eles foram e está sendo muito guerreiros de se unir com nós indígenas para poder estar mostrando o que nós temos guardado, para mostrar que nós temos os guardião não indígenas, que se fosse pelos nossos antepassados, nós não tínhamos conhecimento dessas peças. Mas, graças a Deus, nós temos os guardiões não indígenas que guarda e que zela essas peças com muito carinho. E para nós foi uma grande alegria. Depois de tanto trabalho, a gente foi para lá, né? Conhecer o MAI e conhecer as peças, na escolha também das peças, porque tudo aconteceu e está acontecendo essa exposição, também foi tudo escolhido, nós escolhemos tudo para poder pôr na exposição. Então, isso para nós, a gente não, é muito gratificante para a gente, de saber que lá está os guardiães guardando, né, aquelas peças. E a gente sentiu uma emoção tão grande, mas tão grande, tão imensa, e a força também dos nossos antepassados, que lá dentro também está junto com aquelas peças sagradas. Então, eu agradeço muito mesmo, com tudo, com essa exposição, com essa resistência já, né, com essa união, que a união é que faz a força, né? E com essa união que nós conseguimos até essa exposição, de ter o conhecimento de todas essas peças. Né? Então, através do Museu MAI e através da professora Marília, que aconteceu, e tudo
essa maravilha que a gente conheceu, né? Então, nós ficamos muito felizes, porque nós, Cangangue, nós daqui do Vanuíri, nós, Cangangue lá do Icatu, né? O Ronaldo, né? Junto com o Carlos, né? Nós se uniram, nós fomos lá conhecer essas peças, fazer a escolha da peça, né? Então, foi maravilhoso também os encontros, né? Os encontros desses grupos, né, que é o Iandeva, os Guarani Iandeva, os Terenos, né, e nós, né, os nossos grupos também, foi tão maravilhoso de todos estar unido, né, porque assim a gente fala muito das nossas peças, mas assim ter um conhecimento igual nós conhecemos nós não tinha mesmo, que até as crianças, né, se emocionaram muito de ver as peças que hoje nós não temos mais aquelas pessoas que faziam aquelas peças, né, que se encontra no Museu Mai. Então a gente agradece muito mesmo por tudo que aconteceu dentro daquele museu. E hoje também a gente participou da exposição. É, foi muito, está sendo muito maravilhoso mesmo o trabalho deles junto com a gente. E eu falo que é, é Deus mesmo, porque nós estamos aqui e a gente não conhecia nada, né? A gente não conhecia, a gente fala mesmo da nossa cultura, mas ainda bem que a gente tem os nossos parceiros que também nos fortalecem. É muito bom, foi maravilhoso e até hoje a gente sente um orgulho muito grande de saber e ter o orgulho de falar que a gente tem peças de muitos anos dos nossos antepassados no Museu Mai. Então, a gente agradece mesmo todos que trabalham com a gente agradece mesmo, até os bolsistas de ajudar também a estar orientando as crianças lá na exposição. Então, os bolsistas também, nossa, eles ajudou bastante a gente, nossa, eles foi maravilhoso com nós e com as nossas crianças. E foi uma participação muito boa, foi uma participação assim, eu digo até que familiar, porque só mesmo para acontecer tudo isso, tem que ter muito amor mesmo para poder ter acontecido esse trabalho e essa exposição, com essa escolha desses, desses artefatos também que está guardado. E eles perguntaram para a gente sobre os artefatos. Eu falei, não, está aqui, está guardado, né, está bem guardado, a gente está vendo que vocês cuidam com muito carinho, né, porque se não fosse o museu, nós não conhecia, as nossas crianças também não conheciam as peças que estão lá dentro, que é muito de muitos anos mesmo, né, então a gente fica feliz com o museu que guarda essas peças valiosas mesmo, porque se não fosse o museu, a gente não teria conhecimento. E a gente também tem o nosso Museu Vuric, porque a minha mãe tem as peças também, que ela guardava muito as peças dela, e a gente tem as peças dela. Hoje, por conhecer o museu, a gente guardava as coisas, mas a gente não tinha tanto conhecimento como nós temos hoje, né? Porque às vezes as pessoas falam que a gente guarda coisas velhas, tem que guardar jogar essas coisas velhas, tem isso aqui, e nós guardava, né? E a minha mãe também, a minha mãe sempre guardou, e hoje a gente, com o caminhar que a gente conheceu o museu, aí a gente foi vendo que realmente o museu é o lugar que se guarda as lembranças, muitas lembranças e as coisas sagradas que a gente tem, que se não fosse o museu, nós não conhecíamos.
nós não tínhamos conhecimento de nada. Então, e com o museu, e através de tudo, aí nós conseguimos ter o nosso Museu Vuric para também estar guardando a nossa festa, o que a gente está fazendo também para guardar no Museu Vuric, porque a gente, como, como nossos antepassados se foram, nós também se vai. Então, a gente também tem que ter nossas peças que a gente faz para estar guardado também dentro do Museu Vuric. E as peças também que a gente fez, que a gente colocou lá na exposição do Museu Mai, a gente também doou também para o Museu Mai, por muita gratificação, por a gente ter conhecido aquelas peças dos nossos antepassados, e a gente sabe também que aquelas peças que estão na exposição que a gente fez, que está lá, então a gente doou também para o Museu Mais, a gente sabe que eles vão guardar, como eles estão cuidando aquelas peças que é muito já, de muitos anos, então a gente falando, então vamos deixar também as nossas peças lá, porque talvez um dia a gente não sabe o caminhar do tempo, mas estando guardada no museu, as nossas crianças também vai estar, as nossas crianças, quando nós não estiver mais aqui, as nossas crianças também vai conhecer o nosso trabalho. Então, a gente está muito feliz mesmo com todo esse acontecimento, com todo esse refortalecimento e com essa resistência que a gente se uniu. E é um trabalho muito bonito deles, por eles sair de lá de tão longe para estar aqui trabalhando com a gente. Então, a gente via que eles trabalharam sem cessar, a gente olhava para eles assim, que eles não mostravam canseira, porque não é fácil sair de lá da capital para vir aqui para o interior e trabalhar do jeito que eles trabalharam. É um trabalho cansativo, mas foi maravilhoso. Então, eu agradeço muito mesmo de toda a equipe ter trabalhado de coração, com amor. Então, eu agradeço toda a equipe mesmo, o trabalho deles. Pra gente, hoje a gente está no Museu Mai com essa exposição. Obrigado, dona Dirce, por um depoimento tão bonito, emocionante, tão cheio de reflexões aí pra gente. Muito obrigada, viu? Quem gostaria de falar agora? Quem vai falar? O Gerolino, o Wanderson, a Edilene. Anderson quer começar? Depois os dois terenas ficam para depois, na sequência? Posso sim. Dona Dirce, a senhora fecha o microfone da senhora, por favor? Que aí o som fica melhor. Aí, obrigada, Dona Dirce. Wanderson, pode ir à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né? Pelo espaço aí que a gente vai conseguindo. É um espaço assim que já devia ter acontecido alguns anos atrás, mas infelizmente isso não aconteceu, esses espaços. E é por isso então que a sociedade brasileira não conhece os indígenas, né? Por isso então que os estereótipos são muito fortes ainda, né? Esses dias comentando aí com alguns colegas de profissão, que é da educação, né? Eu não sei, a escola existe tanto tempo no Brasil, mas infelizmente a população brasileira não aprendeu quase nada sobre os indígenas, né? Ou seja, só aprendeu aquilo que era do lado negativo. Então, esses últimos 10 anos para cá, a gente tem feito algumas conquistas, e dentro dessas conquistas estão esses espaços cedidos para nós. Né? Quero agradecer mais uma vez em nome aí da comunidade indígena Mãe da Ju. Eu sou o Wanderson Lourenço, morador aqui da aldeia de Mãe da Ju, na terra indígena Araribá, e dentro desse tema, né, que a gente vai falar um pouco sobre museu
e a transformação da universidade, né? Os indígenas na universidade, vou começar falando isso, por causa que, como o Brasil, ele faz parte de uma civilização ocidental, né? Então, assim, para que os indígenas consigam ser respeitados, ele tem que estar dentro desse espaço da universidade, ele tem que passar por aí também. Se ele não passar por aí, a sociedade ocidental não vai respeitá-lo. Infelizmente é assim. E alguns anos para cá, como eu já disse, tem dado certo, alguns indígenas têm se formado, né, nas universidades, de uma forma um pouco tímida ainda, mas não por causa que os indígenas não conseguem acompanhar o ensino de fora, por causa que o indígena ele tem uma cultura própria. Quando eu falo que é uma cultura própria, é por causa que ele tem uma visão diferente, ele tem uma linguagem diferente. Então, assim, muitas das vezes, quando eu estava em sala de aula na universidade, e eu costumei, né, com o meu povo, que o mais velho tem a palavra. Somente quando o mais velho passa a palavra para você, você fala, né? Mas numa sala de aula, na universidade, não. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, dá aquele debate, né? E às vezes o professor até se perde um pouco. E eu ficava na minha esperando, sempre esperei ele me dar a palavra, mas às vezes não era assim. Então, às vezes não dava tempo e às vezes eu ficava sem falar, mas eu ficava ali esperando ele me dar a palavra, por causa que eu fui acostumado assim, né? Então, quando o mais velho te dá a palavra, aí você fala. Então, foi durante, acho que uns 3 anos, assim, já no finalzinho que eu fui pegando um ritmo, eu falei, bom, eu vou ter que me impor, vou ter que, né, falar mais alto que os outros aí, e falar o que eu estou sentindo aqui também, né? Foi assim. Mas isso é por causa que eu fui criado ainda no ambiente, na zona urbana, bem dizer, fui criado, morei bastante tempo, costumei bastante com o costume não indígena, então eu tinha essa habilidade já para falar o português, né, de conhecer bem a cultura do não indígena. Agora fico pensando, os meus parentes que não têm essa habilidade, gente que sempre viveram na aldeia, quando vão para a universidade, né, a dificuldade que eles passam. Então, muitas das vezes o indígena ele acaba indo lá e ele acha muito diferente as coisas do que ele se acostumou, e às vezes ele acaba desistindo mesmo, mas não por falta de competência. Competência todos nós temos. É por causa que o costume é muito diferente e acaba abalando, de uma certa forma, o espírito, né? O espírito da pessoa, né? Bem, hoje é muito difícil a gente entender que os direitos iguais, né? E a gente vive numa pluralidade cultural, né? Ou seja, o diferenciado. Então, muita gente fala assim, mas como que é isso, né? Direitos iguais e as pessoas têm o direito de ser diferente. É simples, né? É coisa que muitos deveriam entender. Que esses direitos iguais, eles são cedidos pelo Estado, já que é o Estado que tem que, né, tá organizando essa sociedade onde ele está, né? E então não precisa a pessoa ela querer ter a mesma coisa que o outro, porque isso depende de cultura. Porque, às vezes, a casa que eu estou me deixa muito feliz na casa que eu estou, com 5 peças, um banheiro, não precisa ter uma varanda grande, né, um cômodo lá para cima, não precisa. Às vezes eu fico feliz por causa da minha cultura. Mas dentro do Brasil tem pessoas que não se sentem felizes assim, eles precisam de uma casa enorme, alvenaria, muito bem pintada e alguma coisa assim, né? Mas aí a gente volta lá na Carta da ONU, que está dizendo lá que direito à alimentação, todos têm direito à alimentação, à saúde, à moradia, à educação e principalmente direito à vida, né? Então acredito que o Estado ele tem que fomentar isso sempre, ele sempre tem que estar atento a isso, para que nenhum dos grupos, das classes sociais, como dizia o Marx, né, comece um passar por cima do outro. Acho que se o Estado conseguir fazer isso, né, harmonizar essas coisas, dá sim para a gente viver uma sociedade dentro dessa pluralidade cultural, dentro desse diferenciado, tranquilamente. Quando fala assim, Universidade em Transformações, eu já tinha pensado algumas ações, né, para a gente conseguir
com que os indígenas eles vão para a universidade, lá eles consigam se estabelecer, e consigo até o finalzinho mesmo do curso, né? Assim, lá a gente tem a disciplina que vai falar da Idade Média, né? Vai falar do povo da Grécia, e fala de tantas coisas dos filósofos, e assim vai. Quando vai falar dos indígenas só na história do Brasil, então não existe uma disciplina específica para falar que existe várias línguas diferentes, né, que essas línguas foram destruídas, né, pelo colonizador. Então não existe uma disciplina que vai tratar especificamente disso, fala meio que de forma geral, né, os indígenas eram nativos daqui, aí chegou o colonizador, destruiu alguma coisa e ficou desse jeito, né. Então, acredito que tem que ter uma disciplina, né, dentro dessas grades curriculares nas universidades, ministrada por indígena, porque aí o indígena ele vai se sentir em casa, quando alguém estiver lá na frente, né, falando da cultura indígena, então ele vai se sentir em casa. Acredito que aí seja uma ação, né, todas as universidades têm essa disciplina, não é um conteúdo, não é um tema, tem que ser a disciplina para falar da cultura indígena, né. Então, muito bem explicado, não é colocar um tema, já falei sobre o indígena, mas é só no tema, ou é só conteúdo, não. A disciplina mesmo de 4 horas por dia, né, igual as outras disciplinas. Aí, a gente falando um pouco também do museu, né, acredito que o museu, para ele ter uma cara indígena, ele tem que ter 2 pontos aí, ou seja, 2 coisas não podem deixar de faltar. O conto de história e as oficinas, né? Aí depois outras coisas pode ser igual e cada etnia vai se organizar conforme ele acha que vai ter visibilidade. Mas o conto de história tem que ter sempre, por causa que as histórias é um patrimônio imaterial, né, que muitas das vezes não é valorizado. Às vezes, as instituições particulares, né, que nem escolas e outras, valorizam um pouco essa questão da oralidade, mas no geralzão mesmo assim, a oralidade quase não é muito valorizada. E isso para nós indígenas faz sentido. Então, o conto de história para nós ele é muito rico, é um patrimônio nosso, muito rico. Então, acredito que o museu, colocando essa metodologia dentro, sempre ter esse conto de história, é uma forma, assim, da gente estar fortalecendo aí o conhecimento sobre os indígenas. E aí também a oficina, né? Tem que ser ministrado uma oficina por um indígena, claro, né? Porque ele vai contar por que tal material, como vai manipular o material, como que vai retirar essa matéria-prima do mato, né? Sem agredir o meio ambiente. Então, tem tudo uma metodologia em cima da confecção desse material aí, quando for dar essa oficina. Então, eu acredito que seria algumas coisas que tem que colocar nos museus indígenas, né? Essas 2 coisas aí. Voltando ainda nessa questão da transformação da universidade, só queria fazer um breve relato, de novo, né? Quando eu estava fazendo o curso de História aqui em Bauru, na antiga US, que agora é Unisagrado, né? Me pediram para fazer um artigo, e eu fui fazer esse artigo abordando a questão dos cangangue aqui na região. E ia procurando material, e eu vi que na escadaria dessa universidade tinha muitos quadros lá, esqueci o nome do pintor, mas muitos quadros que retratavam aí, né, a história da região. E, claro, tinha os cangangue lá. Eu fiquei bastante intrigado com uma dessas telas, que tinha, no desenho, era os trabalhadores, né, até na legenda tinha, né, trabalhador sendo assassinado pelos índios cangangue. Essa frase me deixou assim, um pouco perturbado, porque olha só, na visão da civilização ocidental, quando se fala trabalhador, né, é uma pessoa assim, que tem desenvolvimento, ela está fazendo alguma coisa para desenvolver. E aí quando você fala indígena, traz aquela imagem de um selvagem, então seria assim, um selvagem parando, né, o progresso no país, né? E eu bati em cima disso, né? Eu dissertei
bastante parágrafo em cima disso daí, né? E o pessoal lá, os coordenadores, achou incrível essa minha visão. Então, eu acredito que os indígenas eles têm que ir para a universidade e ter essa visão própria, essa visão original das coisas, né? Não imitar o que está sendo feito, né? É claro que a gente tem algumas coisas que a gente precisa sim fazer, conforme manda a academia, mas essa visão original, o indígena tem que ir lá e colocar a visão dele, né? Então, assim, eu não me contentei em ver aquela legenda falando que, né, os trabalhadores sendo assassinados falava os coroados, né, os canguengos. Eu não fiquei contente, eu dissertei em cima disso daí, porque representa que, assim, o indígena ele sempre está matando o trabalhador, né? Mas talvez, se quisesse falar sobre isso daí, deveria falar, né? Assim, o indígena defendendo o seu território, né? Talvez seria mais acertado, né? Do que falar que o coroado estava assassinando um trabalhador. Então, essa visão que eu queria trazer aí para quem está ouvindo, né? É que nós temos que colocar a nossa visão original quando a gente está na academia. Quando se fala também não discriminação, mas assim, algum tipo de estereótipo também, nós indígenas, hoje a gente vive no fio da navalha, né? Porque se por um lado eu uso muito acessório do não indígena, celular, fone no ouvido, roupa de marca, tênis, outras coisas, eu vou ser taxado como uma pessoa que já está, que já perdeu a cultura, né? E que já está inserida na população não indígena, né? Aí, se quando eu me apresento como indígena, mas não estou com meus acessórios tradicionais também, os próprios indígenas falam que eu também não sou indígena, né? Então, assim, são coisas que às vezes nós indígenas, a gente tem que sentar e refletir bastante sobre isso, né? Mas eu uso meus adornos tradicionais quando eu preciso fazer alguma coisa assim cultural da parte religiosa, e eu uso. Fora isso, não. Eu vou me apresentar sempre de camiseta, só não uso boné porque não tenho costume. Mas, se alguém quiser duvidar que sou indígena, vem conversar comigo na minha língua para ver se eu sou indígena ou não sou, né? Converse comigo na minha língua. Porque a minha língua, ela é a identidade, a maior identidade que eu tenho de mostrar que sou indígena, né? Então, dentro dessas questões que nós indígenas, né, a gente tem que estar refletindo também, né? Esses acessórios. Será que elas caracterizam a gente como indígena ou caracterizam mais, né? Bom, aí é uma reflexão para a gente estar fazendo, né? Então, essa mudança de mentalidade, né, tem que existir na sociedade brasileira, porque até então nós indígenas somos taxados como aquele obstáculo para o progresso, né? Então, e é uma coisa que é jogada em cima da gente, mas é só jogada em cima da gente, porque a gente sabe que existem outros setores que são obstáculos para esse progresso, né? Mas ele joga em cima de nós, por causa que nós somos assim, um povo até aqui vulnerável a essas falácias, né? Então, joga em cima da gente, fala que a gente é o obstáculo para o progresso. Eu acredito que no futuro, toda essa coisa de materialidade, de industrialização, tudo isso daí, um dia não vai valer muita coisa. O que vai valer mesmo é a consciência do meio ambiente, né? Você ter uma política em cima do meio ambiente, em conservá-lo e tirar dali o seu sustento e mantê-lo para as próximas gerações. Eu acredito que isso vai ganhar força em algum dia, né? E é isso que nós, indígenas, a gente sempre viveu em cima dessa política, né? Quando os europeus aqui chegaram, a gente não passava fome, a gente não passava frio, a gente não era miserável, né? A gente tinha de tudo. Hoje, mostra-se que o indígena é miserável, sem terra, né? Um pobre, mas por causa dentro dessa visão ocidental, que vem com o dinheiro como uma forma de riqueza, e para nós o dinheiro ele não é uma forma de riqueza, existem outros valores para nós, mas hoje não é taxado assim como miserável por causa que estamos inseridos dentro dessa visão ocidental,
né? Então, assim, a gente sempre se utilizou da política de cuidar do meio ambiente, e através dele a gente tira nosso sustento e cuidar para as próximas gerações. A gente sempre fez isso. Caiu um pouco agora por causa que esse sistema, né, capitalista, ele criou muitas coisas assim que tirou o foco disso daí, né? Tirou o foco de que a gente precisa sim das coisas da natureza, né? As transformações na natureza têm limite. Os mais velhos sempre falou para mim, né, que tem coisa na natureza que a gente não pode tá mexendo, né? Senão depois ele vem cobrar. E a gente tem visto muitas cobranças aí. Então, essa mudança de mentalidade que a gente tem que trabalhar tanto na universidade quanto no museu, para que um dia o brasileiro não indígena ele pense que quando ele for quando ele for fazer parte da destruição de uma floresta, é a mesma coisa que ele está destruindo uma cidade, né? Porque o indígena, ele mora, os indígenas hoje que estão lá na Amazônia, principalmente, é um bom exemplo, ali a floresta é tipo do espaço vital para ele. Então, quando vai o pessoal lá derrubar árvores, né, ele já destrói boa parte desses elementos vitais que é para o indígena. É a mesma coisa de você chegar e começar a destruir uma cidade, né, destruir uma padaria, destruir um hospital, né, porque a partir do momento que você destrói um campo, ali tinha muitas ervas que iam servir e servem de remédios, né, tradicionais dos indígenas. Então, quando se destrói isso daí, destruiu, não volta mais. Então, a mesma coisa está destruindo uma farmácia na cidade, destruindo um hospital, né? Então, essa mentalidade que o povo brasileiro tem que ter. A partir do momento que você vai destruir uma floresta, mesma coisa você está destruindo uma cidade para os indígenas, né? Porque se não índio ele tira todas as seus objetos, acessórios de uma cidade, o indígena ele tira da floresta ali, o remédio, né? O exemplo dos animais, né? Os animais dão exemplo para a gente. É só a gente observar, né? Eles dão exemplo. Então, você destrói uma fauna, destrói uma flora, é a mesma coisa que você está destruindo um local onde tinha bastante vida. Onde tinha bastante vida, não tem bastante vida, né? Então, muitas das vezes essa mentalidade não chega, representa que as árvores e os animais, né, não é nada perto do dinheiro do capitalismo, né? Representa que isso daí a gente vai destruir, mas depois a gente consegue, porque a gente vai ter muito dinheiro. Não, uma vez destruído, se voltar de novo, não volta do mesmo jeito. Acabou, já era, né? Então, essa mentalidade que eu venho batalhando, né, para a gente ter esse espaço para a gente falar, tanto no museu quanto nas universidades, e até em outros locais também a gente ir conseguindo espaço, né, para estar falando, para mudar essa mentalidade aí da população, né. Era essa a minha palavra, não tenho mais coisa para falar aqui, né, e aí eu agradeço mais uma vez, né, todos vocês pelo espaço. Obrigado. Obrigado, Wanderson. A gente que agradece essa reflexão tão, enfim, provocante, profunda, né? Porque, no fundo, essa exposição, ela traz um contato entre o mundo indígena e o mundo capitalista, né? E as questões estão colocadas aí, né? Ela é um microcosmo, mas de uma relação muito maior, né? Que é muito desafiadora, né? Desse mundo capitalista que transforma tudo em mercadoria, que destrói, as coisas só têm valor depois de mortas, transformadas, processadas, né? E a gente está indo para Estamos indo não, né? Estamos num beco sem saída já, em termos ambientais, como você colocou, enfim. Muito obrigado pela reflexão. E acho que é importante saber que vocês estão na frente de luta disso, né? Para mudar isso, mas que vocês têm esses aliados na universidade também, que estamos tentando aí junto fazer mudanças, né? Nesse trajeto suicida aí, digamos assim. Obrigado, Wanderson. Bom, aí eu vou passar então a palavra para o Gerolino ou para a Edilene, não sei quem vai falar primeiro, quem vai falar por último.
Então, tu faz. Edilene quer começar? Os dois são filhos, né? O Gerolino é filho da Dona Ingrácia, a Edilene é filha do seu Rodrigues Pedro. Todos eles são curadores da exposição. Aham. Quer começar, Edilene? Boa tarde, eu vou começar, Marília. Então, meu nome é Edilene Pedro, né? Eu estou representando a terra indígena Catu. Eu sou da etnia Terena. Esse trabalho foi muito bom para a gente, para os nossos jovens, até para o meu pai mesmo. Ele se sentiu emocionado em conhecer não, que tinha as peças lá guardadas já, né? Aí, quando nós fomos lá, foi uma das partes assim que me tocou mesmo, assim, é as partes onde nós fomos lá ver, juntamente com meu pai, meu primo, que teve a emoção lá, né? Porque nós temos o nosso sagrado, né? Então, uma das peças sagradas da nossa etnia, que eles poderam ver lá, né? Era vestimento, e que nós concluímos que aquele vestimento era do pajé, quando eles fazem o ritual ritual da Sexta-feira Santa. Tanto que meu avô fazia esse ritual também. Então, tocou muito no nosso coração, tanto do meu pai, do meu primo. Foi uma... E ele ficou muito contente também por estar guardado essas peças, né? Porque essas peças faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Então, e essa exposição foi muito importante também, né? Para mostrar a diferença de cada cultura, cada um tem sua tradição, cada um tem sua cultura, tanto os Terena, como o Cangangue, como os Jandeva. Então, também é importante isso aí, cada um tem sua tradição. E a gente ficou muito feliz do jovem também ter ido participar lá. Foi uma das partes também, porque eles nunca tinham conhecido o museu, mas aqui nós temos um museu em Javanuíri, que eles também participam de lá, né? Mas lá tinha as peças diferentes, de toda, das etnias que nós trabalhamos. Então, eles ficaram também muito contentes em ver isso. Aí também a outra parte também que eu emocionei muito, né? Que para mexer aquela peça sagrada do pajé lá, teve que pedir uma permissão para os pajé. Os dois pajé que teve que fazer, não era qualquer um que poderia mexer aquela peça. Porque desde o início, quando eles entraram lá, tipo uma coisa assim, mesmo tocou o coração dele. Então, ele estava presente ali. Os mais velhos estavam presentes, eles sentiram, então, tanto o meu primo, que ele é pajé, né, ele sentiu, o meu pai, nessa parte aí, teve muita emoção entre eles. Aí outra parte eu acho também importante das peças tá preservada, né, porque às vezes um dia nossos filhos vão precisar, nossos netos, como que nós vivemos, e continuar preservando. Eu trabalho na escola, né? Sou professora, e a gente faz de tudo na escola indígena, né? Para eles estar preservando a cultura, o canto, a dança, os vestimentas na hora de dançar, tudo. Então é muito importante, assim, como eu, professora, né, ter participado desse projeto aí. E nesse projeto, a gente foi protagonista disso. A gente que escolhia o que teria na exposição. Eles deram essa abertura para a gente escolher. Não foi assim um ano, foi vários encontros, encontro entre, às vezes marcava, as três etnias junto. Não foi assim de uma noite para o dia. Foi um trabalho, estão de parabéns, a Marília, o museu, estão de parabéns desse trabalho, e agora a gente vê o fruto desse trabalho, como que está. E é muito importante que, às vezes, vem os indígenas que estudam fora, né, eles precisam de ter isso aí em mãos.
Esses dias mesmo, meu primo veio lá de Curitiba para pegar um pouco sobre a etnia do pai dele, que é terena. Então, isso aí é importante para quando eles entrarem numa faculdade também, conhecer a cultura, a tradição. E naquela exposição a gente vê que tem tudo de um pouco, tem sobre a comida, tem sobre a dança, tem sobre os objetos. Aí foi uma exposição bem montada mesmo. Aí, deixa eu ver o que eu queria mais. Então, aqui, né, porque aquelas peças que tá lá no museu, né, foi quando chegou os Terena aqui no Oeste Paulista. Então, a família do meu pai foi a primeira a chegar aqui na terra Icatu. Então, acho que isso aí também emociona muito ele. Ver a peça que eles trouxeram lá de onde eles vieram, tá analisando cada peça por peça, foi uma parte muito importante de tudo que a gente viu, dos encontros. Foi tudo. Eu acho que agora que vai começar a dar os frutos, né? Para nossos jovens estar participando. Teve um encontro aí também, que eu não pude ir, mas eu mandei as meninas, e foi bem representada. Elas pode mostrar um pouco o que ela sabia e o que ela está conhecendo mais também. É importante para a gente estar preparando os jovens também, para eles estar fazendo isso quando a gente não pode ir, né? Então, eu quero agradecer o convite da Marília e eu quero agradecer a todos por ter participado desse encontro e é só isso que eu queria falar mesmo. Obrigado, Edilene. Obrigado pelo seu depoimento aí como professora, como indígena, como colaboradora da exposição. Muito bonito. Vamos então para o Gerolino, aí depois a gente vê, tem algumas perguntas que chegaram já aqui, depois o Maurício, a gente faz as perguntas ao final todas, né? Aí encerra com algumas perguntinhas. Gerolino, é com você, por favor. Boa tarde, né, Marília, as equipes, né, Eduardo, né, que está aí. Eu sinto muito feliz nesta tarde de estar participando junto com vocês aí, né, falando sobre o museu. Eu vi a pajé emocionando naquela hora. Isso mexe com o nosso espírito, né? Então, primeiramente, eu agradeço a Deus, segundo vocês, que Deus continue abençoando vocês nesse projeto, ajudando um povo indígena. Muitas das vezes a gente não tem palavra, né, para agradecer a Marília, através da Marília que teve esse encontro, negócio lá da USP, do MAI, e ali tem bastante, né, coisas indígenas. Eu nem sonhava de estar aí. E hoje é por isso que estamos falando hoje, nesta tarde, né, sobre museu. Eu fiquei assim feliz da vida quando estive aí também, junto com os demais parentes. E outra coisa que eu observei muito sobre a Marília, né, porque tem muitas pessoas que querem adivinhar o que índio é. A Marília já foi diferente, ela veio ver como que índio sobrevive, o que índio precisa, o que necessita. Isso, o trabalho que ela fez, é muito raro pessoa vir na aldeia, fazer um projeto como ela fez nas aldeias. Eu sou, né, representante daqui da aldeia indígena Queiroá Terena, eu sou um líder do cacique daqui da aldeia, Jazone.
Eu estive também tendo a oportunidade de estar aí no MAI, que quando eu cheguei aí, a Marília mostrou uma saia de ema. Quando ela falou que tinha 100 anos que estava ali, eu me assustei. E naquele dia a gente começamos já, né, conversar, trocar as ideias. A minha mãe é pajé, levou um pajé daqui da aldeia Queiroá, levou um pajé lá de Icatu. Desmanchemos umas peças aí da saia de ema. A Marília disse assim, mas não tem um índio com uma cintura tão grande, por que está tudo, né, uma barra de 3 metros? Mas essa saia, ela tinha todas as partes, tinha a saia, tinha o cocar, a bracelete e a caneleira. Então, quando eu tive lá a oportunidade de estar, né, fazendo novamente, separando essas peças, isso foi uma alegria tão grande, né, dentro de mim, como terreno. Então, a gente emociona por causa que as coisas que estão aí é do antepassado, que estão vivos, né? Eu fico muito triste que quando as pessoas, né, muitas das vezes, não falam sobre o indígena. Hoje, você liga uma televisão, só fala de cultura, mas cultura que não tem nada a ver com o indígena daqui do Brasil. É outra cultura que vem lá de fora, fazendo uma cultura aqui no Brasil, mas do indígena mesmo é sempre esquecido. Eu espero, né, um dia o Brasil falando assim, hoje é dia 19 de abril, hoje é dia dos índios. Eu espero um dia o povo daqui do Brasil falar sobre o indígena. E eu dou graças a Deus, hoje tem doutor indígena, tem enfermeiro indígena, técnico de enfermagem indígena, hoje tem professor, índio cuidando do índio dentro de uma comunidade. Isso eu fico muito feliz, mas tem mais coisa ainda. Tem nossos filhos que têm um sonho de ser um doutor, tem um sonho de ser um enfermeiro, mas nós não temos condições de pagar uma faculdade para eles. Então, sobre museu, né, fiquei aí no encontro, aí eu fiquei posei na USP, aí fui para o MAI. Eu agradeço muito a Marília, as equipes que sempre trata a gente muito bem. E eu agradeço a Deus também por ter mais pessoas que está conhecendo um trabalho que há muito tempo poder ter feito no Brasil. Tá? Hoje é uma alegria tão grande no meu coração. Às 1h da tarde, eu falei para minha esposa, eu vou estar preparando para ter uma conversa com aquelas pessoas lá de São Paulo. Tá? Isso, Eduardo, né? Eu quero que você guarda no teu coração, fala de um terreno, tá? Eu agradeço a Deus por vocês, ajude nós, porque eu aprendi uma coisa, que está lá na palavra de Deus falando assim, eu abençoarei aquele que abençoare os meus filhos.
Então, eu aprendi uma coisa: quando a gente ajuda o próximo, a recompensa não vem aqui da terra, vem de Deus. Você que tem oportunidade, vocês que estão aí em frente, ajuda o povo indígena que não necessita. Hoje, né? Hoje, quando a pessoa, uma criança vê umas pessoas que estão com cocar, que lá na Amazônia, né? A pessoa fala, estou vendo um índio lá, que está lá na mata, tá dançando a cultura deles. Mas nós, hoje, quando a gente está com no lar, muitas das vezes, os outros pessoas indígenas não são mais índios. Então, eu penso que não é dessa forma, né? Porque muitas das vezes a pessoa quer ver nós lá ainda, né? Lá ainda atrasado. Hoje não. Hoje tem pessoas, né, que estão lutando pelo povo indígena, indígena cuidando do indígena. Hoje estamos na aldeia, que hoje tem muitos lugares que não tem mata, tem muito lugar que não tem pesca. Hoje nós temos que trabalhar para comprar as coisas, um peixe, um frango, essas coisas que nós sempre pegava na mata, hoje não tem mais mata. Então, agradeço muito, né, a Marília, tá, Marília? Você sabe disso. Sempre o Cândido fala para ela que ela é um cacique de São Paulo da aldeia indígena, né? Então, eu fico muito feliz da vida, tá? Eu espero muita coisa de vocês ainda. Não esqueça de nós, né? Estamos aqui, né, na aldeia. A gente nunca sai da aldeia. O indígena não sai da aldeia. O indígena fica na aldeia. O indígena, ele tem os projetos deles na cultura. A gente tem a cultura. Hoje tem a dança dos homens, tem dança das mulheres e tem a dança das crianças, os professores, tem professor indígena, tem professora indígena. Hoje tem, nós mesmo aqui, a gente estamos um cuidando do outro, tá? Então, eu fico muito emocionado, né, com esse projeto, que muitas das vezes, né, a gente fala, poxa vida, né, tantas coisas que tem ali no mar, daquelas pessoas antigas que já fui. Eu tive a oportunidade de entrar lá na sala, ver aquelas culturas dos outros indígenas que estavam lá. Quando os pajé esteve aí no mar, quando mexeram aquela saia de ema, uma pajé falou que aquela peça que estava ali, todas aquelas pessoas que estavam participando daquela festa, junto com aquela saia que tinha, ele estava tudo em volta espiritual. Então, as coisas que tem é tudo sagrado, né? Então, eu agradeço muito a Deus por você estar aí nesse projeto também, né? Que Deus continua dando força para vocês, dando sabedoria. Estamos aqui, qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer coisa que quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, que estamos aqui, né? Porque nós, né, hoje nós tem muitas pessoas, né, que outros já foram, mas tem pessoas que tá aqui ainda junto no meio da gente, né? Minha mãe, ela é pajé. Sempre eu converso com ela, ela fala muitas coisas lá atrás, porque eu vim de Mato Grosso do Sul. Ela fica meio assim, né, preocupada com o que está acontecendo hoje, né? Hoje muitas pessoas da aldeia, né, tá indo para a cidade se tratar. Então, de primeiro não, o índio, né? O índio, ele ia na mata, pegava uma raiz,
da mata para dar para o paciente. Meu pai, quando era vivo, quando nós viemos de Mato Grosso do Sul para cá, ele tinha dificuldade de fazer um remédio para o paciente indígena que estava doente. Porque a raiz que tem em Mato Grosso do Sul, aqui não tem. Tinha que ir lá em Mato Grosso do Sul buscar para dar para o paciente. Aqui do estado de São Paulo já não existe mais. Você vê como que a coisa já está acabando. E a minha fala é isso, tá? Eu agradeço esta oportunidade de estar, né, junto com vocês. Eu sou, mais uma vez, né, gerulino, etnia terena, liderança daqui da aldeia indígena Iquiruá, de Araribá. Tá? E muito obrigado, que Deus te abençoe e abençoe todos nós. Muito obrigado. Obrigado você, Gerolino, por esse depoimento também tão, enfim, emocionante, pelo seu preparo, né, por você ter se dedicado aí essa tarde para se preparar para estar aqui e trazer essas palavras para a gente aqui, que com certeza vão trazer frutos para as pessoas que vão assistir isso agora, perdão, que estão assistindo agora, que vão assistir depois, né, isso aqui está sendo gravado, e o depoimento de vocês é alguma coisa que vai certamente ter, né, uma reflexão, uma repercussão na cabeça de muitas pessoas, de muitos jovens, de muitos brasileiros não indígenas, que, como vocês todos mencionaram, olham para o indígena de uma maneira estereotipada, como se o indígena fosse isso, aquilo, e não conhecem, né, os povos indígenas do Brasil. Muito obrigado, viu? Bom, eu vou passar a palavra para o Maurício, é isso? Que vai ser o último a falar. Maurício, na sua fala, por gentileza, chegou uma pergunta aqui, eu já passo para você, porque acho que com certeza você vai contemplar isso, então é mais para mencionar a pergunta da Márcia Almeida, que diz: quais foram os maiores desafios enfrentados nos processos de escuta, educação patrimonial e museal ao longo das atividades, como essas trocas contribuíram para reorientar as práticas educativas no âmbito do museu. Então, imagino que você vá tratar um pouco disso, se não, pediria para você contemplar um pouco essa pergunta já, né, para o final a gente já ter uma pergunta a menos, aí estão chegando outras perguntas aí. Obrigado, Maurício, vai lá. Obrigado, Eduardo. Gostaria de mencionar que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço virtual com os nossos parceiros e parceiras. Por conta da pandemia, a gente ficou longe, e foi muito simbólico que antes do isolamento, a gente teve uma semana intensa com as mulheres indígenas no MAI. Então, foi uma semana, assim, de segunda a sexta, né, com a Dirce, com a Serena, enfim, com várias representantes, né, de todas as etnias, das 3 etnias, e logo na sequência a gente entrou nesse formato. Então, é sempre muito bom poder ouvi-los e ouvi-las, e o nosso trabalho continua. A gente vem passando por esse desafio agora, mas a gente espera em breve poder estar juntos novamente no espaço expositivo da exposição com vocês e com os públicos fazendo o nosso trabalho. Eu pensei uma fala muito curta, no sentido mais de trazer alguns aprendizados que a gente vem tendo com essas escutas indígenas, e já aproveitando e respondendo essa pergunta. Acho que antes de entrar nessa conversa, agradecer também ao professor Eduardo pelo convite, parabenizar toda a programação e esse evento importantíssimo, Universidade em Transformação. Eu acho que a USP, ela demorou, mas ela vem aí nos últimos anos agarrando essa pauta mesmo da transformação, do seu corpo discente, do seu corpo técnico, e também, né, a gente espera que isso reverbere no corpo docente também, que a gente possa ter no futuro professores indígenas e de vários outros grupos também representados nessa esfera da universidade. Então, a gente só tem aí a parabenizar esse evento super
importante, né, que vai contribuir aí com esse processo em curso. Eu preparei uma apresentação curta, mais com imagens, para a gente relembrar, assim, esses momentos que nós vivemos nesse último ano de trabalho, especialmente em 2019, com os nossos parceiros e parceiras. Só antes de começar, eu queria saber se já está aparecendo para todo mundo. Apareceu a tela? Vocês estão me ouvindo? Sim. E apareceu a tela, Maurício. Coloca isso no modo apresentação. Legal. Isso, está ótimo. Obrigado. Então, essa fala ela vai um pouco nesse sentido, né, que também já responde à pergunta que na condição de não indígenas, quais são os desafios éticos para o desenvolvimento de trabalhos educativos com a temática indígena. Então, ou seja, nós, na condição de não indígenas, que também é uma categoria muito ampla, dentro dessa categoria a gente tem uma série de marcadores sociais, mas como nós podemos nos relacionar de maneira ética com a abordagem dessa temática, e entendendo muito bem qual que é esse lugar social no qual a gente pertence, e como que também a gente pode se alinhar a essas diferentes lutas indígenas nesse momento contemporâneo. E aí, um dos caminhos é a escuta, né? Essa escuta constante. Ao longo desse processo, o educativo ele teve o privilégio de participar desde o início do trabalho. Então, desde a primeira reunião, a professora Marília, que esteve à frente aí de todo esse processo, ela fez questão, né, que as diferentes equipes técnicas estivessem juntas, trabalhando, pensando e também escutando para a gente, de fato, conseguir fazer essa transformação que estamos buscando aí nos museus no século XXI, né, especialmente nos museus antropológicos, arqueológicos, que têm essas marcas coloniais bem fortes, né? E uma das premissas do trabalho educativo que foi construído com os grupos indígenas foi também promover a participação dos nossos curadores, das nossas curadoras, no trabalho educativo. Então, uma semana por mês, a gente tem a presença de uma dupla. Então, ao longo de 2019, a gente teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho. Então, aqui com esse infográfico, a gente mostra esse primeiro semestre de 2019, com a presença da Suzilene e do Ronaldo e a Yati, representantes Caingangue. Em maio e comecinho de junho, a gente teve a presença do Cledinilson e do Wanderson, que está aqui presente conosco, fazendo todo esse trabalho de atendimento dos públicos no museu. E em julho tivemos a presença tanto do seu Cândido quanto do seu Rodrigues. No segundo semestre, em agosto, a presença da Lucilene, do Ronaldo novamente, representantes caingangues. Em setembro, o Cledinilson e o Josué, e em outubro, o Gerolino e o Mário de Camilo, representantes Terena. E essa presença indígena, ela tem sido extremamente fundamental no sentido de potencializar essas narrativas em primeira pessoa. Então, nós, não indígenas e a equipe técnica do museu, a gente tem esse cuidado de não ocupar esse lugar de fala e sempre pensar esse processo de mediação entendendo esses diferentes locais, né? Como que eu especialmente dou esse passo atrás para justamente essa narrativa indígena ela se potencializar e ela reverberar dentro do espaço institucional. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente algumas imagens desse atendimento que esses nossos parceiros e parceiras fizeram ao longo desse trabalho. Então, aqui a gente tem a imagem da Suzilene Caingangue, que é assistente de pajé, e ela, junto com outros, junto com o Ronaldo, nesse trabalho, atendeu aí uma série de públicos, e aqui o MAI, então, ele
ele trabalha com todas as idades, crianças, jovens, adultos, professores, idosos, a comunidade do entorno, a comunidade de São Remo, e os nossos parceiros e parceiras, então, se envolveram com o educativo e acolheram esse trabalho e fizeram todo esse processo de mediação. E para nós, a equipe técnica, foi um processo constante de formação e um processo constante de escuta, da gente reaprender sobre esse nosso local profissional a partir de um outro lugar, né? Então, esses nossos amigos e parceiros, realizando esses trabalhos, promovem um deslocamento muito interessante. A gente vê outras possibilidades de mediar, outras possibilidades de pensar a temática indígena, outras possibilidades de se ver como educadores dentro de uma exposição. Então, tem sido um processo muito, muito rico. E o que é interessante é que eu fiz questão de acompanhar todas as visitas que aconteceram, né? Então, desde segunda a sexta, eu sempre estive ali o tempo inteiro, ouvindo e aprendendo. E o que é interessante é que essas vozes e essas falas indígenas, elas ecoam na gente nesse processo contínuo. Eventualmente, essas falas e essas narrativas, elas retornam no sentido de colocar o nosso trabalho nesse espaço de reflexão, né? Nesse espaço da gente repensar sobre essas ações educativas que a gente desenvolve. Então, só para trazer algumas, né? Uma delas que foi muito, muito provocadora, instigante, a Suzilene Elias de Mello, né, que é essa que está na imagem, depois de uma semana de trabalho bem assim intensa, muito, muito significativa, ela pergunta para nós, para a equipe do educativo, né, quando elas, né, e eles indígenas não estão no museu fazendo esse trabalho, como que a gente sente, né, qual é a sensação que a gente tem ao mediar dentro da exposição, né? Então, como que a gente se sente ao fazer esse trabalho? Então, uma pergunta extremamente interessante e que faz a gente pensar numa série de aspectos sobre o nosso trabalho educativo dentro dos museus, né? Em outra situação, o Ronaldo, que é o cacique, que infelizmente não pôde estar presente aqui conosco, cacique de Icatu, ele numa visita comenta, né, com um grupo de estudantes, que quando ele está no MAI, ele se sente muito bem. E por que ele se sente muito bem? Né? É devido a essa força espiritual das peças, e ele volta para sua aldeia cheio de ideias, né? Então, esse espaço, ele é um espaço que tem muitas camadas de sentidos, né? Tanto para os indígenas, quanto para os visitantes, como para a gente, os profissionais que trabalham no MAI. Aqui a gente tem a imagem dos nossos parceiros Guarani Andeva, do Wanderson e do Cledinilson, que também fizeram um trabalho incrível de atendimento de diferentes grupos. E em uma dessas visitas, o Wanderson, ele antes de entrar no grupo antes de entrar na exposição com um grupo, ele solicitou, né, ele comentou para as crianças entrarem em silêncio na exposição, pois as peças ouvem, né? Então, essas peças, elas estão vivas em diferentes camadas, né? Então, isso reverbera de muitas formas, tanto no público quanto nós, a equipe técnica do museu. Aqui o seu Cândido e o seu Rodrigues, novamente, e uma outra fala também muito significativa do seu Cândido, em julho, que foi o momento que a gente atendeu diferentes crianças e o público infanto-juvenil em atividades de férias. O seu Cândido, no final de uma semana também bem intensa, né? Especialmente para eles já veteranos, né? Idosos, o seu Cândido comenta, fala, olha, o mais importante no trabalho é o amor, né? Ou seja, o mais importante é esse sentimento que a gente tem com o público.
mais do que a informação, mais do que, enfim, o conteúdo, é que essas crianças sejam acolhidas, né, que elas se sintam bem e que elas se sintam queridas dentro desse espaço. E aqui, para terminar, imagens, então, do Gerolino, que está presente aqui conosco, e o Mário de Camilo, dos indígenas Terenas de Equeruá, e também, em uma dessas atividades educativas, o Gerolino, ele, diante de um grupo de adolescentes, ele faz um comentário muito interessante, que ele traz essa provocação, né, que faz a gente ficar pensando bastante, que eles, né, terrenos indígenas, esperam, né, que vocês aqui, o público escolar, no futuro, quando forem lideranças, né, presidente de um país, se lembrem que no dia de hoje vocês estiveram com 2 indígenas no museu. Então, esse trabalho colaborativo e autonarrativo nessa exposição, um dos seus maiores potenciais, eu acho que é justamente a criação e a possibilidade desses espaços de empatia, esses espaços de encontro e esses espaços que justamente transcendem o conteúdo sobre a temática indígena, mas que aproximam esses diferentes públicos e também nós, da instituição, a partir dessas relações humanas, a partir dessa rede de afetos, a partir dessas redes de encontros. E justamente a gente vai entendendo a luta e a existência indígena a partir de um outro lugar, que é esse lugar humano, que é esse lugar da empatia. E isso com os públicos é muito evidente, assim, né? Então, ao longo de todo esse trabalho que foi sendo desenvolvido e que a gente vai retomar logo após o isolamento, é muito nítida a marca essa potência da presença indígena no espaço expositivo, fazendo esse trabalho dentro do MAI, né? E aqui só para fechar, né, então, e que também dialoga com a pergunta, como que a gente desenvolve esse trabalho educativo, e aqui pensando nós, né, não indígenas, eu acho que a gente sempre tem que pensar nessa potência do lugar do desconforto, ou seja, se a gente está falando da cultura do outro, a gente não pode se sentir muito à vontade, né? Porque se a gente se sente muito à vontade para falar do outro, é porque a gente está justamente entrando no lugar de fala dele. Então, isso com a nossa equipe no educativo, com os bolsistas, a gente vem trabalhando bastante, como encontrar esse espaço da mediação de uma forma respeitosa e ética. Então, sempre pensar nessa dimensão ético-política do nosso trabalho. Então, ou seja, não existe neutralidade no que a gente faz, nós estamos junto com os nossos parceiros indígenas e estamos casados, né, com essa luta indígena em prol da defesa da diversidade cultural. Então, a gente se posiciona nesse lugar, né? Também como não indígenas, estudar e pesquisar o tempo inteiro, né? E o mais importante é se aproximar dos povos indígenas e escutar, né? É ouvir, e é se repensar, e é entender esses diferentes lugares que a gente ocupa na sociedade. E também, o mais importante, é respeitar o protagonismo indígena. Então, sempre que possível, a importância da presença indígena, né? Seja dando formação para a gente, educadores de museus, participando de palestras, conduzindo o trabalho educativo. Então, isso ele é transformador, não só para a gente, mas para as instituições como um todo. Então, quero aqui agradecer e terminar com essa imagem, né, com a nossa equipe de bolsistas, e aqui com o Gerolino e o Mário de Camilo, e a gente espera, em breve, podermos retomar esse nosso trabalho com vocês na exposição e poder acolher aí os diferentes grupos que nos visitam diariamente, né? Muito obrigado. Obrigado você, Maurício, por esse depoimento aí de quem acompanhou tão constantemente, né, de perto esse trabalho todo, desde o começo, como você mencionou. Eu tive a oportunidade de levar meus alunos, né, lá na exposição, né, antes da pandemia. Foi uma experiência incrível, né, meus alunos lá do curso de graduação. Foi uma experiência incrível estar lá com o Maurício, com a equipe de vocês. E, bom, torcer para
logo que tenhamos condições, né, de abrir essa exposição novamente. Eu vou fazer então uma pergunta acho que rápida para vocês dois, porque a gente já está se aproximando das 2 horas de evento, né? E acho que você acabou respondendo, Maurício e todos os convidados, a pergunta já também que a Emilene Barbosa tinha feito, né? Como os não indígenas podem contribuir com a resistência indígena, né, Emilene? Acho que foi contemplada aí na fala do Maurício, na fala, enfim, do Gerolino, do Wanderson, de todos os que participaram aqui hoje. Então eu vou só abrir para vocês, se alguém quiser falar mais alguma coisinha rápida, e perguntar se tem data para acabar essa exposição, quer dizer, eu estou aqui torcendo para que não, porque ela é uma exposição, ela é uma das exposições temporárias, não é isso? Que ela se estenda. Então eu vou só lançar essa pergunta e convidar todos para que depois do fim da pandemia vão a essa exposição, levem seus alunos, né? É uma experiência incrível participar dessa exposição, e abrir também a palavra se algum dos representantes indígenas quer falar mais alguma coisinha, senão depois também a gente vai encaminhando para o final, para não passar desse limite de 2 horas. Imagino que alguns de vocês têm outros compromissos, estão cansados. Então vamos lá. Acho que a Marília queria responder, né? Marília, por favor. Responder, e depois acho que eles podem fechar. Eu acho que é muito importante a gente ter mais trabalhos como esse. Nós procuramos sempre divulgá-lo, não como mais uma peça de marketing do mar, porque isso não seria descolonizar, isso não seria respeitoso, né? Seria para os nossos parceiros, com quem nós somos, na verdade, mantemos uma amizade, uma parceria profunda, comprometida, nós estamos com eles, né? Acompanhamos eles, mesmo na pandemia, então é muito importante a gente proliferar ideias como essas em todos os museus. Eu repito isso muitas e muitas vezes, para não dizer todo dia, né? Eu sempre que posso eu repito isso, que as políticas públicas elas têm que se expandir nesse sentido, né, para construir uma base para que todos os museus tenham, né, uma perspectiva descolonial, né, de acordo com seu contexto, a sua posição, independente de tipologia. Então, é fundamental, inclusive, que no meio museológico a gente fale mais nisso, chame os parceiros para falar. Então, nós não desenvolvemos um trabalho para falar por eles, de forma alguma, então eles têm que ser chamados a falar, a se colocar. Essa questão da visibilidade ela é muito importante, ela é fundamental, e para encerrar, essa questão da escuta, ela é muito importante, mas tem um elemento nosso, como pessoas, como seres humanos, como cidadãos, que tem que estar ativado, porque a gente pode escutar infinitamente e não nos modificarmos. Então, nós temos que ter uma abertura para não só escutar, mas nos modificar. Não adianta escutar para reforçar o que você já vem fazendo, e é de forma preconceituosa, ou é de forma limitada, ou é de forma a colocar o indígena num lugar pré-determinado. É escutar muito, estar com eles o máximo que puder. A internet hoje facilita muito, a gente está em contato com essas vozes indígenas, né? Tem a PIB, que tem lives constantemente, inclusive são lives entre eles, mas que nós podemos acompanhar, assistir, fazer perguntas. Então, tudo isso é fundamental, porque não adianta nós acionarmos o indígena se nós queremos ser os velhos mantemos os velhos padrões, porque daí isso não será descolonização de forma alguma. Aquela frase última que eu usei, né, nós estamos aqui, para mim é muito tocante, porque, na verdade, todos eles me falavam nisso. Né? Maria, ninguém quer saber da gente, mas ninguém quer. No Brasil, no estado de São Paulo e nas cidades, né, onde eles vivem numa certa proporção, para dizer que não quero saber de nada deles também, nas cidades onde eles estão. Mas eu comecei, no decorrer do trabalho, perceber, porque eu comecei a falar do trabalho, falar
deles, né? Desse trabalho museológico, e de fato, né, poucas pessoas tinham interesse de saber, de apostar, de estar junto, de ser parceiro. E quando eu falo parceiro, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de estar junto nessa luta, nesse trabalho. Então, quando ele, novamente, o senhor Cândido falou aquilo, eu entendi profundamente o que ele quis dizer e o quanto eles são discriminados e esquecidos. Então, a luta deles hoje é a minha luta também. Então, por isso que eu sempre falo, eu sempre procuro colocá-los em eventos, eu sempre procuro colocá-los nas pautas, e quando eles não estão, eu sempre lembro, eles não estão e deveriam estar. E por que não estão? Daí é uma pergunta maior e mais profunda, né? Então, existem interesses deles não estarem aparecendo como é do direito deles, né? Então, é isso, e sempre renovando a parceria e a profunda amizade em cima de um trabalho constante, não foi do dia para a noite, como a Edilene falou, e ele continua, porque ele não tem fim, então não é um trabalho episódico, então isso é muito importante para a descolonização, né? Então a gente tem que continuar, não é uma vez, né? É continuar com o trabalho pautado das possibilidades da descolonização, entendendo o museu como lugar de democracia, né? Um lugar democrático. Então, era só isso que eu queria falar para terminar, mas eu gostaria de escutar a vozinha deles também. Tá bom, obrigado, Marília. Apesar do adiantado da hora, eu vou comentar um assunto, e convidar também, então, a Marília, convidar o Maurício e os colegas representantes indígenas aqui todos, o Gerolino, o Wanderson, a Dirce, né, e a Edilene, que eu não sei se vocês sabem, a Unicamp tem um vestibular indígena que já está entrando agora no seu 3º ano. Quer dizer, se essa experiência que vocês tiveram no museu, né, com esses indígenas, vocês mostram como ela é tão transformadora da própria universidade e transformadora também para os indígenas, e, portanto, há um ganho, né, das duas partes, há um ganho mútuo aí, vocês imaginem a Unicamp que já tem hoje, então, 117 alunos indígenas, e vão entrar outros esse ano, e estão em todos os cursos da Unicamp, pelo menos 2 vagas em todos os cursos da Unicamp, 2 vagas por ano, né, que estão sendo abertas, no mínimo, tem curso que abre mais vagas do que isso. Quer dizer, é uma coisa que é urgente nós fazermos na Universidade de São Paulo. A gente já perdeu, a gente já está atrás dessa demanda, quer dizer, da Unicamp, de uma série de universidades, e não é questão de ser uma competição, é questão que a gente tem que botar a mão na massa, sensibilizar a reitoria e contar com esses parceiros indígenas para fazer essa transformação na USP, né? E convidá-los também a entrar na Unicamp. Esse vestibular da Unicamp está agora aberto, né? Então muitos aqui dos representantes indígenas falaram dos seus filhos, que gostariam que estudassem na universidade, né? Se vocês quiserem, nós mandamos para vocês informações lá da Unicamp. Infelizmente a USP não tem isso ainda, mas espero que em breve tenham. Então, assim como a Marília mencionou, eu não sei se os convidados indígenas, quem gostaria de falar mais alguma coisa, se despedir, como é que a gente poderia fazer uma pequena rodadinha de que vocês se despedissem e dissessem mais alguma coisa? Vai lá, o Wanderson, por favor, Wanderson. Eu só queria me despedir mesmo, né? Foi um prazer em rever alguns parceiros de novo, né? Mesmo que assim de forma virtual, né? Deixo aqui no abraço a toda a equipe que montou toda essa estrutura, essa live de hoje. E, como disse aí os companheiros, né, estamos aqui para a gente trabalhar junto, né? Qualquer coisa pode acionar, tá bom? E essa é a minha palavra. Então, mais uma vez, né, agradeço a Deus, né? Nderugutu na minha língua, porque estamos com saúde. E na próxima estaremos todos aqui nós de novo. Muito obrigado. Era só isso. Obrigado, Wanderson. Dirce, Edilene, Gerolino. Oi, mais uma vez. Oi, dona Dirce. Vim agradecer por tudo. Né, e mandar um grande abraço para nossos parceiros, né? Que a gente está com
muita saudade de todos eles, né? De toda essa equipe, né? E com essa pandemia, né, a gente não pode, né, nem estar indo lá ver eles, nem eles também podem estar vindo até a gente, mas a gente está aqui junto com eles, pedindo a Deus que abençoe nós todos, né, e que essa pandemia passa para poder a gente se encontrar e falar mais de perto sobre o nosso trabalho, porque é trabalho, né, então a gente precisa estar sempre junto com nossos parceiros. E essa grande equipe, eu agradeço a Deus mesmo, e muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau, dona Dirce, obrigado. Gerolino, Edilene, vai lá, por favor. Eu também, isso. Eu também quero agradecer pelo convite, estar participando aí com vocês e trocar essa experiência que a gente teve, compartilhar com esse pessoal como que foi esse projeto, e que a gente está muito saudade dos pessoal do museu, tanto o seu guri como meu pai, todos estão com muita saudade, mas um dia a gente vai se encontrar pessoalmente de novo. E a Napoi e a Qué. Obrigado, Edilene. Gerolino, gostaria de se despedir, de falar mais alguma coisa? Eu somente agradecer a oportunidade de estar, né, participando junto com vocês. Agradecer a Deus pela equipe, pela Marília, pelo Eduardo, né? Que Deus abençoe o nosso trabalho. Igual eu estava comentando a respeito muito jovem, né? Que quer fazer uma faculdade, está meio difícil. Meio não, está difícil, né? E sempre foi difícil. Então eu peço a ajuda de vocês aí, né? Que abram um espaço para os indígenas, para o bolsista, né? É isso. Muito obrigado, né? Que Deus continue nos abençoando, né? É isso. Obrigado. Obrigado, Gerolino. Estamos juntos aí nessa luta, né? Como falou o Maurício, nosso trabalho, não existe neutralidade política no trabalho, né? O trabalho da academia é um trabalho que está a serviço de certas visões de mundo, certos projetos de mundo, e a gente quer um projeto de mundo menos violento, mais inclusivo, né? E eu tenho certeza que a fala de todos vocês é uma fala transformadora, né? E a história é feita de pequenas transformações que a gente não percebe no dia a dia, no cotidiano, aí as coisas vão sendo construídas também. Talvez demoram mais, né, do que a gente gostaria, né? Por exemplo, de ter mais indígenas na USP, mas eu tenho certeza que isso está sendo construído, né? Já começou a ser construído, continua aqui a ser construído nesse evento e vai continuar a ser construído depois dele, né? Bom, com isso acho que nós encerramos então essa mesa incrível, transformadora, Resistência Já. Agradeço mais uma vez aí ao Maurício, a Edilene, a Marília, o Gerolino, o Wanderson, a dona Dirce, né, ao pessoal aqui do NAP Brasil África que deu o apoio, da Faculdade de Filosofia que deu o apoio técnico, e também a Eloá, que é bolsista lá do museu e que me repassou aqui as perguntas. Obrigado, Eloá. Então, desejo uma boa noite aí a todos, e daqui a pouco se encerra, então, assim que eu encerrar a fala aqui, a transmissão no YouTube. Se vocês quiserem continuar aqui para conversar entre vocês, ainda é possível. A gente só espera a sinalização do Márcio aqui, que não estará mais no YouTube. Obrigado, pessoas. Obrigado a todos que nos viram ao vivo e que nos verão aí, né? Muito obrigado. Tchau.